Bom, eu vou começar pelo jogo. Eu acho que a Ponte perdeu pelo primeiro tempo, principalmente, que fez, né? Aliás, a Ponte não jogou na primeira etapa e tudo que foi tentado não funcionou. E o Criciúma só não fez mais do que um gol no primeiro tempo por falta de perícia dos seus atacantes. Se tivesse um pouco mais de calma, isso aconteceria. Veio o intervalo, a Ponte veio com 3 modificações que transformaram a partida. O segundo tempo da Ponte nem parecia o mesmo time da primeira etapa, não é? Eu acho que o time produziu para não merecer perder o jogo. No primeiro lance do Porfírio, que o árbitro voltou atrás depois de ter marcado um pênalti, eu vi várias vezes e fico ainda com a impressão que ele dobrou as pernas. E no segundo lance, que originou a origem do lance, né? O gol do Marcelo Hermes, para mim, o número 3, o Rodrigo, zagueiro do Criciúma, ele fez falta no Elvis. Ele subiu e desceu com o cotovelo direito no ombro, parte da orelha do Elvis. Falta. Então o lance foi viciado e a Ponte foi prejudicada. Agora, sobre a declaração do Elvis, ela é legítima, aliás, ele está de parabéns. Né? Ele não está escancarando nada, ele está falando a verdade. O sentimento dos jogadores e do principal líder do time. Era o Diogo ao lado dele e ele ficou aí mais ou menos sozinho com o Barcelos. O que esses jogadores estão passando é algo muito triste, muito triste. E eu vou parar por aqui porque senão eu vou me exceder. Mas o fato é que ele está de parabéns e eu tenho certeza, espero que não, que ele vai infelizmente pagar o pato. Porque as pessoas que comandam a Ponte, elas são especialistas nisso. Elas transferem responsabilidade. Elas sempre estão fazendo o melhor. E a gente está vendo o que está acontecendo. O próprio líder escancarou a situação. O presidente do clube não fala com os jogadores. 6 meses de salários atrasados. É uma situação, Edu, insustentável.